eu acho que para alguns seria meio rápida. Imagine que esse desejo único, ele não necessariamente seria, quem sabe, né, aquele pedido de, não, eu gostaria de ter muito dinheiro, porque aí eu solucionaria todos os meus problemas. Né? Talvez a gente iria por um caminho mais rápido e mais fácil assim para responder essa pergunta e para fazer esse pedido ao gênio. Mas imagine realmente que esse desejo único que você teria possibilidade de ter atendido seria realmente algo de extrema importância para a sua vida, para você, na sua intimidade, na sua essência como alma imortal. O que será que nós pediríamos? Não seria tão fácil, talvez, né, de dar essa resposta. E eu acredito que essa dificuldade que às vezes a gente teria em dar essa resposta é porque dentro de nós, ou no nosso caminho, na nossa vida cotidiana aqui, enquanto nós estamos encarnados, a gente não tenha muita clareza, a gente não tenha muito foco do que realmente é mais importante, do que realmente mais importa na nossa vida. Nós estamos no nosso dia a dia sempre correndo, sempre atendendo às demandas que são constantes do nosso dia e que nos levam tanto para as questões lá de fora, as questões externas da vida. E aquelas questões mais íntimas e mais importantes e mais verdadeiras para nós como seres espirituais, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Vocês concordam comigo? Não dá muito tempo de pensar, né, no que realmente eu desejo para a minha vida. Então eu trouxe para a gente estudar junto uma passagem do Evangelho em que a gente vai ter uma lição maravilhosa a respeito desse item, né? O que significa realmente ter um foco, uma força de vontade e uma fé para fazer um pedido importante na nossa vida. Então nós vamos estudar juntos o episódio em que Jesus encontrou com uma mulher, que é a mulher Ciro-Fenícia. É assim que ela é descrita no Evangelho. Tá? Em muitos encontros, Jesus se aproveitou disso, né, desse encontro pessoal com algumas pessoas ali no seu caminho, para dar lições que ficaram até hoje para nós. Então, através desses encontros, a gente se coloca no lugar da pessoa que está se encontrando com Jesus para receber a lição que ela recebeu naquele momento. Então, eu gostaria de recordar com vocês, né, esse episódio, que é um trechinho curto que a gente tem em 2 evangelhos, em Mateus e Marcos, para a gente relembrar, que eu acredito que vocês vão lembrar desse episódio, ainda que ele, de alguma forma, me parece não ser tão lembrado assim na nossa memória de relatos do Evangelho. Então a gente vai ver esse exemplo de foco, força e fé. Então vamos lá, vamos ler juntos aqui esse trecho rápido que a gente tem lá no Evangelho de Mateus. Então diz assim: depois de sair dali, né, isso está uma sequência de acontecimentos, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A gente está usando uma tradução do Haroldo Dutra Dias aqui, que é um tradutor espírita, que traduziu direto do grego. Então ele tem uma tradução, às vezes, de alguns termos um pouquinho diferente. Né? Minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí o diálogo continua, preste atenção no diálogo. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhes disse: ó mulher, é grande a tua fé.
seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Esse é o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, um diálogo, né? Jesus está passando, a mulher começa a gritar, Jesus me socorre, Jesus me socorre. Os discípulos, né, falam assim, não, ó, manda embora, fica gritando atrás da gente aqui, né, dá um jeito aí. E Jesus inicialmente não responde a esse pedido, que é um fato curioso, né, porque o relato do Evangelho sempre mostra Jesus muito solícito com o sofrimento das pessoas que o procuravam. E no fim, Jesus fala, olha, né, a gente não pode tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. A gente vai ver o significado disso. E ela ainda responde para Jesus quase que, né, insistindo a esse ponto. Então, mas mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus exalta a fé dessa mulher, dizendo assim, ok, então assim como você deseja, seja feito. E a filha dela foi curada naquele momento. Então vamos entender um pouquinho mais os detalhes desse episódio, que são bem interessantes. Até mesmo a questão geográfica envolvida nesse episódio, porque Jesus não estava em território judeu. Tá? Ele não estava lá onde ele costumava pregar, nas imediações lá do lago de Genezaré, de Cafarnaum, nas cidadezinhas ao lago do lago. Se a gente recordar o episódio anterior, né, no Evangelho, na sequência anterior, a gente vai ver que Jesus teve uma discussão ferrenha com os doutores da lei, que haviam procurado Jesus para questioná-lo, principalmente a respeito do sábado, aquela questão de se pode curar ao sábado, se a gente pode fazer alguma coisa no sábado. E Jesus faz um debate teológico ali junto com os doutores da lei, muito ferrenho. E aí, na sequência, eles dizem assim, que Jesus se retirou dali e foi para essas duas cidades, Tiro e Sidom, que são cidades lá na Fenícia, lá em cima, que a gente está vendo, né? Aqui, olha, no litoral, onde hoje seria a região do Líbano, tá? E Jesus vivia nessa região, olha, Galileia, Judéia, né, ao lado do Rio Jordão e etc. Esse fato faz a gente pensar numa questão interessante que estava acontecendo, né? Jesus, na verdade, segundo os estudiosos da sua missão, ele acabou passando a maior parte do seu último ano de vida missionária, de pregação, em território não judeu, em território que eles chamavam dos gentios. Quem eram os gentios? Eram aquelas pessoas que não comungavam da mesma concepção religiosa dos judeus. Tá? Então, se você não acreditava no Deus único do judeu, não acreditava nas 5 obras básicas de Moisés e na interpretação dos doutores da lei sobre essas obras, então você era um gentio, você não fazia parte do nosso círculo. Existia até assim uma tendência de isolamento dessas pessoas, porque você não deveria se tornar impuro ao contato com os gentios que não comungavam com você da mesma crença. E então Jesus estava num território gentio. Okay? Por que será que em vários momentos ele foi para territórios não judeus? Porque já desde aquela época começava a aparecer uma crescente oposição religiosa a Jesus. Então Jesus desafiava os conceitos da religião da época. Jesus tinha posições firmes contra muitos pontos que eram defendidos nas Escrituras, ou mais propriamente na interpretação das Escrituras, né? E ele começou, então, obviamente, a perceber essa oposição e que isso teria motivos para uma prisão e para decretar a morte dele, como a gente sabe que aconteceu de verdade, mas um pouco mais para frente. Enquanto ele percebia que não era o momento, que ele ainda tinha que, né, continuar transmitindo seus ensinamentos e tudo mais, ele se preservou junto com os discípulos de não ficar tão à vista, tão à mostra ali, à disposição daquelas autoridades do judaísmo. Então, nesse episódio, observe, não é uma mulher gentia que vai procurar Jesus onde Jesus está. É Jesus que está no território dela, né, onde as crenças religiosas são diferentes, eles eram politeístas, eles tinham rituais que eram considerados pagãos pelos judeus,
E eles execravam, eles separavam mesmo, eles não queriam contato. Tá? Muito bem. Obviamente que a gente está aqui diante de um episódio em que, por mais de uma vez o Evangelho se refere, em que Jesus expulsou os espíritos que obsidiavam determinadas pessoas. Então, em vários momentos, a gente tem muitos relatos no Evangelho, Jesus diante de pessoas obsidiadas. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada, como a gente escuta falar? Uma pessoa sob a ação obsessiva de um espírito. A gente tem vários níveis de obsessão, e aí a gente vê Jesus, então, expulsando os obsessores. A gente teve vários episódios no Evangelho, que não é o nosso foco aqui. Tá? Apenas recordando, a gente tem uma classificação muito rápida lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Kardec divide as obsessões em 3 tipos. O primeiro tipo, aquelas obsessões simples, em que você pode ter uma influência negativa de um espírito inferior sobre os seus pensamentos, sobre a sua forma de comportamento, desde que você abra a porta para esse tipo de influência. Tá? A gente tem um grau chamado de fascinação, onde o espírito faz você acreditar em coisas mirabolantes, em coisas meio absurdas, inclusive. E a gente tem um último grau, que é o que talvez acontecia com a filha dessa mulher, o caso de subjugação, que é aí em que a vontade do espírito obsessor acaba se sobrepondo até a vontade do indivíduo que está sofrendo essa ação. E aí faz agir de determinada forma. Então a filha dela estava terrivelmente endemoniada. A gente pode imaginar assim, que a menina estava realmente nesse quadro aí de subjugação. Tudo bem. Achei muito bacana essa frase, porque talvez ela defina realmente a atitude dessa mulher, dessa mãe, em buscar ajuda para o seu filho, para a sua filha. Olha que bacana. Existem os covardes, as pessoas normais, existem os corajosos e existem os pais. Num grau crescente, de coragem, de dedicação, de persistência em relação a um auxílio em relação aos seus filhos. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes nesse episódio. Se a mulher foi procurar Jesus, é porque de alguma forma ela já tinha ouvido falar de Jesus, não é? Ela sabia que Jesus tinha realmente, era um mestre, que ele tinha essa capacidade de curar as pessoas, de expulsar os espíritos obsessores. E ela então, diante daquela situação que a gente imagina super complicada, esse episódio, pessoal, ele é relatado num livro muito lindo, que se chama Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco. Então lá, no Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, espírito, diz o seguinte, que essa mulher, ela passava por uma vida de muita privação. Ela diz, o Evangelho não dá esse detalhe, mas a Amélia Rodrigues nos coloca, que provavelmente ela era uma viúva, ela não tinha o companheiro, o marido, ela não tinha praticamente família, era ela e a filha obsedada. Então, a situação das viúvas naquela cultura de antigamente era muito complicada, ela não conseguia subsistência, era uma vida sofrida, é difícil. Ainda mais tendo que cuidar da filha. Era ela e a filha, ela não tinha como sair de casa para trabalhar, para desempenhar uma função econômica, etc. Então era uma coisa complicada, por isso que ela foi até Jesus, porque provavelmente conhecia Jesus da fama, Ela acreditava. A gente vai entrar nas palavrinhas que são importantes para nós hoje. Foco, força e fé. Então ela acreditava totalmente que Jesus seria capaz de curar a filha dela. Ela chama Jesus quando ela se dirige pela primeira vez a ele de filho de Davi. Filho de Davi era uma expressão muito típica da cultura judaica. Então ela não era uma mulher judia, mas ela usou uma expressão muito conhecida. Filho de Davi, dentro da concepção do judaísmo, era aquele indivíduo da linhagem de Davi que seria o Messias libertador do povo. Então, quando você se dirigia a alguém com esse título, chamando uma pessoa por filho de Davi, era um título nobre, era o reconhecimento
de uma autoridade intelectual ou moral, né, na época. Então ela chama Jesus ali de filho de Davi. E ela pede, interessante, né? Ela pede misericórdia para ela. Ela fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não pede pela filha no primeiro momento. Porque talvez a filha, naquela própria situação de envolvimento espiritual tão acentuado, ela não tinha nem muita percepção de tudo o que estava acontecendo, né? Das dificuldades que a mãe atravessava. Ela pede inicialmente uma misericórdia para ela. E é muito estranho, todos os estudiosos desse trecho comentam sobre isso, né? O estranho silêncio de Jesus. Quer dizer, Jesus escuta aquele pedido, aquele clamor por auxílio, e ele simplesmente se mantém em silêncio e continua andando. E ela continua chamando, ela continua gritando, vamos dizer assim, não é? E vejam que coisa interessante. Os discípulos que acompanhavam Jesus não estranharam muito esse silêncio. Porque, na verdade, se a gente fosse entender as questões culturais da época, mais uma vez, as mulheres não se dirigiam aos homens. E os homens não conversavam com as mulheres em público. Né? Existia lá determinados preceitos de etiqueta social que hoje a gente pode achar um absurdo, mas na época era assim. Então, por exemplo, se o indivíduo era um mestre, um doutor da lei, lá no judaísmo, ele não podia conversar com a mulher dele em público. Então, se você estiver lá, encontrou com a sua mulher aqui no centro, sua mulher quer te falar alguma coisa, você não pode falar com ela. Não era permitido. Ainda mais se era uma mulher não judia. Então, isso esbarrava em preceitos, né, culturais, sociais da época. Então, quando Jesus virou-se para ela e não respondeu, os discípulos acharam normal, não é para responder mesmo. É uma mulher perguntando por Jesus, uma mulher não judia, então tá certinho, vamos embora. Não temos que responder nada. Até eles se incomodaram com a insistência dela e, né, quiseram realmente aí, talvez não por má fé, né, mas para preservar Jesus. Porque imagine só, se Jesus ali, fugindo daquela oposição religiosa que estava acontecendo lá embaixo, entre os judeus. Aí ele chega num território gentil, e começa a fazer milagres, e começa a dar ensinamentos. Ele chamaria muito a atenção de novo. Eles queriam meio que preservar Jesus nesse momento. Tá? E aí ela dá uma primeira lição para nós, meus amigos, de muita humildade, vocês concordam? Então, veja bem, no primeiro momento, ela roga, ela pede com insistência. Né? Ela quer realmente que Jesus a auxilie, porque ela tinha muito claramente dentro dela aquilo que ela veio buscar de Jesus. Ela queria que Jesus fizesse uma intercessão para curar a filha dela. E num segundo momento, quando Jesus não responde, continua andando, e os discípulos meio que querem afastar ela ali, ela se aproxima mais, né? O texto é bem claro, ela chega mais perto e reverencia, provavelmente ela se ajoelha aos pés de Jesus. E pede de novo, Senhor, socorre-me. Ela pede novamente. Tá? E aí a gente tem uma resposta de Jesus meio intrigante. Né? Que algumas pessoas ficaram até assim meio ressabiadas, porque aparentemente seria uma resposta muito dura, quase um insulto para essa mulher. Tá? Ele diz, vocês lembram? Que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que a gente não deveria tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Então, obviamente, ele estava separando a questão cultural e religiosa. Quer dizer, quem são os filhos que podem comer o pão? Os judeus. Quem são os cachorrinhos que a gente não deve alimentar antes dos filhos? Os gentios. Não é? Então, ele fez claramente essa divisão. Os estudiosos da época dizem assim, que os cães no Oriente Médio, naquela época, eram tidos como animais, não perigosos, mas imundos, assim como os porcos.
não é? Então, os cães normalmente não eram colocados como animais de estimação. Como hoje é assim, né? Todo mundo tem um cachorro em casa. Na época, não. Eram poucos os cachorros presentes dentro dos lares. Eles não eram bem vistos naquela sociedade, a ponto da gente encontrar um trecho, que vocês talvez lembrem, né? No Evangelho de Mateus, ainda dizendo assim: não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos porcos. Lembram disso? A gente lembra da não dar pérolas aos porcos, porque os porcos eram animais imundos na cultura judaica. Eles não comiam porcos, eles não criavam porcos, não é? Eles não tinham esse contato. O porco era um animal imundo e os cães também eram muito mal vistos. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu não vou tirar pão dos filhos, que são os judeus, para dar para você, que é uma mulher gentia. Para você que, desculpem o termo, a gente encontra nos estudos, para você que seria uma cadela. Então seria assim, né, uma coisa que chocou assim muitas pessoas, porque Jesus estava sendo muito duro. Só que veja que Jesus não fala a palavra cães. A gente não tira os filhos, o pão dos filhos para dar para os cães. Ele fala, a gente não dá para os cachorrinhos. A tradução é diferente, a palavra do texto original é diferente. Jesus não usa essa terminologia. Então, né, obviamente que não faz parte do discurso de Jesus esse tipo de insulto para ninguém. Mesmo para os fariseus da época, ele falava hipócritas, né, raça de víboras, mas não era um insulto desse tipo que a gente está vendo aqui, né? Existiam os pequenos cachorrinhos, que eram animais pequenos que ficavam dentro dos lares. Fora das casas existiam cães grandes, que eram cães de guarda. E esses sim eram os mais comuns lá, usados ainda nas residências. E as migalhas, então, que a gente pode entender, olha que interessante, olha como essa mulher, que não era da cultura de Jesus, entendeu assim, ó, rapidamente, o que a gente poderia chamar de uma mini parábola, né? Quando Jesus fala isso, ele não falou claramente, ele contou uma mini parábola ali para ela. A gente não pode tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Não é uma coisa clara, ele não estava falando uma linguagem expressivamente nítida. Era uma parábola, uma mini parábola, como a gente classifica aqui. Então Jesus sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele veio com uma missão. Essa missão incluía o quê? A divulgação dos ensinamentos que ele veio nos trazer. E isso aconteceu no seio do povo judeu. Então ele tinha realmente uma missão junto daquele povo. E a gente vai ver por quê, né? Qual foi essa importância de Jesus ter reencarnado no povo judeu. Mas para os discípulos, olha que interessante. Os discípulos não tinham uma visão muito clara. Quando ele falou isso, eles ficaram talvez meio confusos. A mulher caiu a ficha na hora, pela resposta dela. Mas para eles ficou a seguinte interpretação, provavelmente. Bom, Jesus veio para a casa de Israel. Então ele não vai ficar perdendo tempo de pregar ou dar alimento espiritual para os outros. Então tem pouco alimento. Tem pouco pão, não tem pão para todo mundo. Tem pão para nós. Somos privilegiados de ter Jesus aqui entre nós, né? E eu achei muito bacana, olha como a gente precisa estudar o Evangelho num nível de profundidade um pouquinho diferente do que uma simples leitura. Esse episódio da mulher cananeia, da mulher Ciro-fenícia, que a gente está estudando, ele está exatamente no meio entre as duas multiplicações de pães que Jesus fez no Evangelho. Ele tinha feito a primeira multiplicação de pães, né? Passou um tempinho, acontece esse episódio, e logo a seguir Jesus vai fazer a segunda multiplicação de pães. Como também a dizer o seguinte: existe abundância de pão para todos. Eu vim desempenhar uma missão, mas o pão é suficiente para todos. Tanto assim que, né, em vários momentos ele dizia que muitos viriam de fora para comer na mesa de Abraão.
Então não era só os judeus. O reino de Deus não era só para os judeus, como eles acreditavam. Era para todos, para os gentios inclusive. Né? Então, muito interessante, né? Esse posicionamento aí desse episódio no Evangelho. A gente sabe já, por vários estudos que a doutrina espírita nos apresenta, que Jesus, quando reencarnou entre nós, e essa reencarnação de Jesus foi totalmente planejada, vocês concordam? Ele, né, não ia reencarnar assim, bom, vou descer agora no planeta Terra. Uf. Não, isso tudo foi um preparo muito cuidadoso e muito detalhado. Existiram precursores históricos e tudo mais. Então Jesus reencarnou entre os judeus por quê? Existia uma coisa determinante para a missão dele que só era encontrada ali entre os judeus, que é a questão do monoteísmo. Então será que Jesus não poderia ter reencarnado na Grécia, que era o berço cultural, filosófico da época? As pessoas poderiam entender muito mais as palavras de Jesus, elas tinham concepções filosóficas mais avançadas do que os judeus, mas eles eram extremamente politeístas. Então todo o edifício do ensinamento de Jesus tinha como pilar a existência de um único Deus, que era o Pai Nosso, como o Arif falou na nossa prece hoje de manhã. Então essa estrutura básica da concepção do reino de Deus e de todo o ensinamento que Jesus tinha que nos trazer naquela época, precisava desse conceito do monoteísmo. E ele só ia encontrar isso no povo judeu. Apesar de todas as oposições que ele encontrou, ainda assim ali era o lugar ideal para a missão dele. Né? Até achei engraçada essa imagem da internet, né? Como se fosse uma notícia de jornal, assim, né? Cristo insulta uma mulher estrangeira. Porque realmente a frase de Jesus, fora de um contexto, seria um insulto para essa mulher. Mas, obviamente que Jesus estava submetendo a mulher e os discípulos a um teste. Tá? O silêncio de Jesus, num primeiro momento, foi um teste para essa mulher. Por que ele não respondeu antes? Né? Vamos ver aqui alguns detalhes para a gente entender como que o exemplo dessa mulher, pessoal, do Evangelho, pode ser um exemplo realmente para a nossa vida de hoje. Olha os obstáculos que ela enfrentou quando ela decidiu ir até Jesus. Primeiro, a própria doença da filha. Então era ela e a filhinha. A filhinha doente, ela teve que sair, ela teve que deixar a filha para ir em busca de Jesus. Talvez ficou com alguém, ok. Mas era uma situação que não era assim, está todo mundo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. Ela tinha realmente um caso grave dentro de casa e ela teve que enfrentar ali essa dificuldade. Segundo, ela era uma mulher, né, como a gente já comentou, que teoricamente não poderia se dirigir a um homem em público, e principalmente porque ela era não judia. Então, mais um grande obstáculo que ela teve que superar. O silêncio de Jesus. Né? Imagina você chegar para Jesus assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus olha para você e continua andando, sem responder. Para muitos seria assim, não mereço, deixa eu ir embora porque Jesus não quer saber de mim. Ela poderia ter ido embora, depois desse silêncio, só que ela permaneceu. A própria barreira dos apóstolos, então, que falaram assim, não aproxima não. Jesus, manda embora, essa mulher está gritando atrás da gente. E aí, mesmo com essa oposição dos discípulos, ela continuou firme lá no seu propósito. E ainda, né, como um último obstáculo aí, aquela resposta dura de Jesus. Assim, pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Né? E a resposta dela foi espetacular. Né? Então, a tal ponto esse exemplo serve para a gente como fé nesses encontros de Jesus, que eu me lembrei, claro, e vocês vão se lembrar junto comigo, do episódio do centurião romano que foi procurar Jesus para curar o servo que estava doente. Vocês lembram? O que era um centurião? Era uma autoridade do exército romano. O cara tinha sobre ordens dele 100 soldados, uma centúria. Tá? Ele comandava uma centúria, 100 soldados. Um soldado dele adoeceu. Ele foi atrás de Jesus pedir para que Jesus curasse o soldado. Vocês lembram? Ele falou assim, não, Jesus, você não precisa ir lá na casa do servo.
Porque eu também sou um chefe, e quando eu preciso de alguma coisa, eu mando alguém, falo, olha, vai lá e resolve isso para mim. Basta você dizer que o servo vai estar curado, eu tenho fé que ele estará curado. Sabe o que Jesus respondeu para o centurião? Ele falou assim, nunca vi tamanha fé em Israel. Porque ele não era judeu. A mulher cananeia não era judia. E ele fala, ó mulher, grande é a tua fé. Ele exalta a mulher no final, depois que ela passa por todo o teste. Não é? E eles acabam se transformando, então, a mulher cananeia e o centurião romano, em grandes exemplos de fé no Evangelho. Existe uma definição de fé, muitas existem, né? Mas eu quis trazer essa do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 19, mensagem, instrução dos Espíritos, né? Então ele diz assim, a vontade de querer, a fé seria isso, é a vontade de querer algo e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então quando você tem fé, você quer firmemente uma coisa e você tem certeza de que aquilo vai se realizar. Uma certeza dentro de você. Você não duvida. E a mulher cananeia tinha essa fé. Outra coisa muito importante é o foco, né? As 3 palavrinhas que a gente destacou aqui. Fé, foco. O que é foco, na verdade? É você ter essa clareza daquilo que você deseja. Então, muitas vezes, a gente fala assim, o que você quer para a sua vida? Como foi a primeira pergunta que a gente começou a nossa conversa de hoje. Qual seria o pedido que você faria para a lâmpada, para o gênio da lâmpada? E às vezes a gente não tem aquela clareza. A gente fala assim, eu quero ganhar na loteria. Eu quero que você me dê a casa que eu sonhei. Não, mas qual é realmente o foco da minha vida? O que eu desejo e que é mais importante para a minha vida? Gostei dessa frase, vocês devem conhecer, do Steve Jobs, né? Que foi um grande criador, que tinha uma criatividade imensa lá da Apple. Ele diz assim, foco não significa dizer sim para o que você quer, mas é dizer não para centenas de coisas que poderiam te distrair para você chegar lá. Né? Então a mulher, ok, ela tinha o desejo de procurar Jesus, mas aí a filhinha estava doente. Será que eu dou conta de ir até Jesus? Né? Jesus não respondeu para mim. Sabe aquela superação, mas sem perder o foco? Né? Às vezes a gente diz na nossa vida assim, eu quero emagrecer, mas será que a gente tem foco? Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um relacionamento melhor no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, na minha família, eu quero perdoar a pessoa X. Mas será que a gente não se desvia por qualquer coisa desse caminho? Será que a gente tem realmente aquela disposição de dizer não para as distrações e manter e sustentar um foco? E por fim, aquilo que a gente poderia chamar de força ou persistência, que a gente está trazendo aqui como força de vontade, né? Olha essa questão do Livro dos Espíritos, perfeita. Questão 553 do Livro dos Espíritos. Olha que o Espírito respondeu. Há muitas pessoas que dizem quero, eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, mas muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Eu quero emagrecer, mas aparece um pote de sorvete na mesa. Primeira coisa, eu já perdi o foco, já perdi a fé, né? Porque não vou emagrecer nada. E ali, eu vou me entupir lá do sorvete e fico muito feliz. Mas eu não queria emagrecer. Então a gente chama esse mecanismo, né, que sabota a nossa vontade, a nossa fé e o nosso foco de autossabotagem. A gente se sabota naquilo que a gente afirma dizer que nós queremos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero emagrecer. Eu quero arrumar um emprego. Tudo que a gente muitas vezes fala que quer, a vontade está nos lábios, como o Espírito respondeu aqui para a gente. Né? Então, meus amigos, para a gente finalizar essa conversa, imagine
que você fosse capaz de enxergar para a sua vida uma cena daquilo que você gostaria para o seu futuro, de como seria a sua vida, uma cena, tá? Que representasse esse desejo verdadeiro que existe dentro de você, que é o desejo lá da primeira pergunta que eu fiz. E que essa cena, então, ela pudesse ser representada como um quebra-cabeça, tá? Em que várias peças fazem parte dessa cena, né? Então, claro que peças importantes dessa cena da minha vida seria a questão profissional, a questão da minha saúde, a questão da espiritualidade na minha vida, a questão dos meus relacionamentos, da minha família, como eu cuido de mim mesmo, como eu me dedico ao próximo, enfim, várias peças compõem essa cena. Quando você estiver diante, né, de uma dúvida ou de um momento em que você vai se sabotar na sua vida, pergunta se essa escolha que você vai fazer, ela se encaixa no seu quebra-cabeça. Porque se você tem clareza, foco, se você tem força de vontade para chegar lá, e fé, acreditando que você vai conseguir exatamente aquilo, as escolhas que não encaixam, elas vão ser deixadas de lado. Você vai ter a capacidade de escolher aquilo que encaixa naquilo que você realmente deseja para você. Tá? Porque a nossa vida é feita de escolhas, né? O tempo todo nós estamos escolhendo. E é exatamente essas escolhas que vão determinar se a gente está continuando na rota que a gente quer ou se a gente está se distraindo. E, finalmente, né, a última resposta de Jesus para a mulher foi sensacional. Ele diz assim, ok, então seja feito como você deseja, como você quer. Como a dizer para nós assim, olha, a gente tem que querer. Aquilo que a gente deseja, que vem do fundo do coração, que não é um desejo do ego, um desejo assim, eu quero uma casa linda, eu quero milhões na conta e um carrão. Não, isso aí é um desejo que vem lá do ego nosso, não do espírito, não da nossa alma. Então, quando a gente tem um desejo verdadeiro para a nossa vida espiritual, e a gente adiciona foco, força e fé como a mulher do Evangelho fez, esse desejo se realiza. É uma consequência. São leis da vida que organizam as coisas para que isso aconteça. Né? Então, foi muito bacana a resposta de Jesus. Que seja feito como você quer. Quase como se a mulher tivesse falado assim, não, Jesus, eu quero que você cure a minha filha. Né? Quase deu uma ordem para Jesus. E Jesus encarou assim, ok, grande a sua fé. Que seja feito como você deseja. Porque você está fazendo os passos certos. Você aprendeu a lição. Enfim. O Evangelho é resposta, meus amigos, para tudo que a gente possa ter de dúvida na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa vivência diária. Né? Eu acredito que esse episódio é muito bonito, muito rico, e a doutrina espírita traz essa luz, né, a respeito desse entendimento para o Evangelho nos dias de hoje. Então que a gente possa, sabe, cada vez mais ter a clareza do que a gente quer para a nossa vida, mas a clareza, né, daquelas questões que realmente importam. E dos detalhes também, ok. Mas a gente não pode perder aquilo que é essencial. Que a gente construa as nossas escolhas a partir de foco, de força de vontade verdadeira e de fé. Obrigado pela atenção de vocês. Muita paz nesse domingo.